Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Mário Quintana, ele tem um soneto chamado Este Quarto, e nele ele diz assim: a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitece e a gente nem soubesse que era o fim. Anos atrás, eu fui ao funeral de uma amiga de infância. Essa amiga, eu tinha na minha infância corrido com ela, brincado com ela, brinquei de pique, peru-uva maçã, brinquei de pique-bandeira, queimado, briguei também. Nós crescemos juntos, nós frequentamos a mesma igreja, as classes da escola dominical para as crianças. Na juventude, ela sempre muito alegre, foi muito atuante no reino de Deus. Alguns anos depois, a sua saúde foi se debilitando, até que precisou fazer um transplante de um órgão, e nós achamos que aquilo ia atrapalhar a sua vida e que ela nunca mais seria a mesma. Mas que nada, já era alegre e mesmo assim saiu daquela crise mais alegre ainda. O melhor era que ela usava os dons dela para servir ao Senhor da maneira como podia e da maneira como sabia. E mesmo diante de algumas pequenas limitações físicas, por causa do seu transplante, aquela minha amiga de infância tinha um pique contagiante e uma alegria transbordante, até que a doença não lhe permitiu continuar trabalhando. Na véspera da sua partida, o pastor da sua igreja foi visitá-la no UTI do hospital, e o pai então lhe fez a seguinte pergunta: pastor, por que Deus permite que uma pessoa tão consagrada ao Senhor tenha de passar por uma situação assim? Eu não sei como é que você tem recebido notícias nessas últimas semanas, mas nesta semana eu recebi uma notícia muito triste de que uma criança de 5 anos faleceu, partiu. E como isso dói, como isso afeta o nosso coração, não é? Diante desses quadros, você não tem perguntas a fazer? Eu tenho. Nesses dias de Covid-19, nós temos visto pessoas boníssimas, gente muito querida, também partir bem cedo para a eternidade. Gente que a gente juraria que morreria bem depois de nós. E é claro, tem morrido gente assim, mas tem morrido também gente idosa, gente do grupo de risco, gente com saúde frágil, gente de baixa imunidade, que nós sabíamos que se pegassem vírus teriam pouca oportunidade, pouca chance de resistir. Só mesmo a graça de Deus e a misericórdia dele. O autor aos Eclesiastes, livro da Bíblia, no Antigo Testamento, já nos lembra que a morte nem sempre é justa. Ele diz assim: um justo morreu apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Eclesiastes 7,15. E Jesus confirmou isto, que a morte nem sempre é justa. Ele afirmou uma vez que as 18 pessoas que morreram com a queda da torre de Siloé nos dias dele não eram mais pecadores do que o resto do povo. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículos 2 a 5. A morte vem para todos, independentemente de quaisquer méritos. Não morrem sempre os mais velhos e depois os mais novos. Não morrem sempre os doentes à frente dos que estão saudáveis. Não morrem os que não têm nada para realizar, mas morrem muitas vezes aqueles que estão no auge das suas realizações. Mas o crente em Jesus Cristo,
ele tem algumas garantias no sofrimento e na morte. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Afirma também que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O fiel a Jesus tem também garantias na morte. A Bíblia diz que a tribulação, nem a morte podem nos separar do amor de Cristo. Aliás, Romanos 8, 35 a 39, são várias citações de situações de perigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que na Bíblia, no Novo Testamento, Deus nos conclama a não sermos nem ignorantes quanto à morte, nem desesperados diante dela. E Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 18. E as Sagradas Escrituras têm uma série de outras promessas de vida eterna para aqueles que são de Jesus. E aí, o autor sacro, escrevendo aos crentes em Corinto, diz uma coisa que eu acho extraordinária. Ele diz assim: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios 2:9. Ou seja, a Bíblia diz que a morte do crente em Jesus é uma mudança radical. Nós vamos contemplar uma beleza indescritível. O crente verá aquilo que nenhum poeta conseguiu colocar em palavras, verá as maravilhas do reino de Deus e veremos Deus como ele é. Nós ouviremos também o inaudível. E você sabe que existem sons que são doces ao ouvido humano. A voz da mãe que acalenta o filho com canções de niná, o barulho da chuva caindo intermitente sobre a terra, o som de uma bela sinfonia, mas nada se compara aos majestosos sons que vêm do trono de Deus. E aí a Bíblia diz que os salvos estarão dizendo a Deus: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. E a Bíblia ainda garante que os mortos no Senhor experimentarão delícias inefáveis, aquilo que não se pode dar nomes, aquilo que não pode descrever, ser descrito em razão de sua beleza indizível, indescritível, inebriante e encantadora. Existem aromas que são deliciosos, perfumes com fragrâncias maravilhosas,
mas nada pode se comparar com aquilo que o crente irá experimentar quando estiver diante do seu Senhor. Eu descobri que um crente em Cristo pode fazer dele as palavras também do poeta Mário Quintana, no poeminha do Contra, onde ele diz assim: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Morrer com Cristo é morrer seguro e saber que se vai para os braços do Pai. Nesses dias de pandemia, você está preparado para qualquer situação? Minha oração é que você esteja preparado para a vida, mas também se prepare para morrer com Cristo. Vamos orar? Ó Pai, pedimos a Tua bênção nessa manhã, pedimos a Tua bênção para todos nós, aqueles que estamos passando pelo vale da sombra da morte. Tu dizes na Tua palavra que diante da morte não precisamos ter medo algum se o Senhor está conosco. Ó Deus, que Tu estejas na nossa vida infundindo essa doce certeza de que morrer com Cristo é estarmos de passagem para a casa do Pai e que isso traga conforto ao nosso coração, mas ao mesmo tempo, Senhor, que isso traga no nosso coração vontade de partilharmos com os nossos amigos e nossos queridos que não têm essa certeza de que eles também podem experimentar as bênçãos que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, que sejamos guardados pelo Senhor, mas que sejamos também testemunhas vivas nas Tuas mãos, instrumentos do Teu amor para abençoar outras pessoas e levar a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha você uma ótima semana.